Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Lembrando a vocês que aqui no canal nós temos conteúdos diários sobre o Mengão, sobre o Flamengo. Então se você é torcedor do Flamengo e quer ficar por dentro de tudo, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Galera, estamos trazendo aqui mais um corte do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube para dar os créditos de direitos autorais para a ESPN Brasil. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Amanhã o Flamengo enfrentará o São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo, duelo das pranchetas. A pergunta eu vou esmiuçar para vocês, senhores. Quem faz o melhor trabalho? Porque você sabe, foi de esporte para estar vendo na televisão e falar... Estão falando que o Flamengo joga tudo isso, como é que vocês fazem essa pergunta? Mas cada um faz o que tem, faz o que pode com o que tem em mãos. Aí a gente tem os jogos, o São Paulo do Ceni são 70 jogos nessa passagem, 21 jogos do Dorival, apenas 21, hein? Que revolução. Aproveitamento do São Paulo 56,7%, do Flamengo com o Dorival 74,6%. Vou focar nas médias. Gols marcados: São Paulo 1,46, Flamengo 2,05. Gols sofridos: São Paulo 1,04, Flamengo do Dorival 0,62. Todas as derrotas do Flamengo foram como visitante. E também muito no começo do trabalho dele, né? Internacional, as duas com o Galo, depois pro Corinthians o gol contra do Rodinei. Óbvio que o futebol cada um apresenta é diferente, mas óbvio que também os jogadores são, e cada técnico entrou em uma faixa da temporada, o Ceni até no fim do ano passado. Para você, quem faz o melhor trabalho? Difícil essa pergunta, né? É difícil porque os parâmetros são tão diferentes, são inclusive em relação à exigência e o tempo também. O tempo. O Rogério teve que fazer uma reconstrução no começo do ano, trabalhar com peças novas, e algumas demoraram a se incorporar no time. Hoje você olha para quantos garotos, e ele sabe muito bem como o São Paulo produz esses garotos, e muitas vezes eles não chegam a dar o resultado que mereceriam dentro do time, ou porque são vendidos, ou porque são mal geridos, né, dentro do São Paulo. E explodem lá fora. E às vezes explodem lá fora. Olha o Casemiro, né, para citar um exemplo, entre tantos outros. Mas ele está dando espaço, ele conseguiu construir um núcleo muito sólido. Acho que o São Paulo no Campeonato Brasileiro tem até menos pontos do que deveria, porque em alguns momentos, alguns empates que deveriam ser vitórias, alguns jogos que o time não teve ainda a maturidade para ganhar, mas poderia ter ganhado. Comparar números são coisas muito frias e que a gente tem que considerar o potencial de cada time. Então nunca vai me surpreender que o Flamengo, com esse elenco, tenha 15 vitórias em 21 jogos com o Dorival. Surpreendeu que o Paulo Souza não tenha conseguido algo parecido. Sim. Isso sim surpreendeu. Isso sim ficou muito aquém, tanto que o trabalho não prosseguiu. Mas eu acho o trabalho do Rogério ótimo. O São Paulo está vivo em duas competições para brigar pelos títulos. O da Copa do Brasil é mais difícil porque ele tem o Flamengo pela frente. O da Sul-Americana ele é o principal favorito a ganhar. Então eu acho que no geral o trabalho do Rogério é muito bom, mas compará-los, ainda mais com uma discrepância de quase 50 jogos, sim, aí é muito difícil, né? O André, méritos maiores de cada um no seu quadrado. Eu acho que dá para falar nesses termos. Eu estou de pleno acordo com tudo que o Léo disse, e o encerramento do comentário do Léo é pontual. Diferença de jogos, 50. Então, as amostras são muito distantes. E já é complicado você falar sobre trabalhos de treinadores, porque você está comparando a produção deles com equipes diferentes, com outros seres humanos, em outros contextos. É tudo completamente diferente. A única semelhança é que é a mesma profissão. Nada mais. Existe mérito no Rogério, com o grupo que o São Paulo tem, com o momento que o clube vive em termos de investimento, a condição de colocar em campo um produto, entre aspas, bom no seu time de futebol, e o Rogério conseguir levá-lo à semifinal de Copa do Brasil, proximidade de decisão de Copa Sul-Americana, com boa perspectiva na Copa Sul-Americana, eu creio, bem melhor do que na Copa do Brasil. É claro que existe. Existe mérito no Dorival, no resgate da temporada do Flamengo, com esse grupo de jogadores que a gente sempre soube do que era capaz, e jogando um futebol que em pouco tempo já remete às sensações, não queria falar isso, mas
do ano encantador de 2019 em relação a sensações, não estou fazendo comparação entre os times, é claro que existe mérito, né? O Rogério está há muito mais tempo trabalhando, o Dorival deu resultado muito rápido, mas os universos em termos de potencial também são distantes. Então eu acho o mérito é comparável, eu não consigo dizer quem faz o melhor trabalho, acho que essa resposta não existe, mas acima de tudo tem um treinador que trabalha com o melhor elenco do Brasil e um treinador que trabalha com um elenco que é muito carente, num clube que não tem condição de investir, e os dois vão se encontrar no mesmo estágio da Copa do Brasil. A gente vai debater também a questão ofensiva dessas duas equipes, mas antes vamos acionar o Vladimir Bianchini, repórter da ESPN, acompanhando o dia do Flamengo, a chegada a São Paulo. Vlad, o espaço é seu. O Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista exclusiva à ESPN, Marcos Braz falou a respeito da decisão de poupar jogadores titulares durante o Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega tranquilo aqui pro jogo de amanhã. Fizemos uma opção em que Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo. O dirigente rubro-negro também admitiu à reportagem que o jogador Lázaro recebeu uma oferta do West Ham, mas os valores não agradaram à diretoria. De fato, o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe, e a gente não está acho que não estamos nem preocupados com isso hoje. Nossa preocupação é o jogo de amanhã, e após o jogo da manhã, se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. O técnico Dorival Júnior deverá escalar força máxima. Ele não terá apenas 3 jogadores lesionados: o goleiro Diego Alves, o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio. O Flamengo está invicto a 12 jogos, são 10 vitórias e 2 empates. Os torcedores rubro-negros já esgotaram todos os ingressos para os visitantes. Temos na tela o duelo de goleadores. Os artilheiros de São Paulo e Flamengo na temporada. Caleri tem 20 gols, o Luciano 16, mas jogou menos, então a média é muito parecida, 0,42 a 0,39. Gabigol com 22 gols, Pedro com 20, médias de 0,45, 0,43. Luciano é vice-artilheiro da Copa do Brasil com 4 gols. Óbvio que o número sugere equilíbrio, mas a gente está falando de provavelmente uma prateleira acima para os atacantes do Flamengo, embora a dupla do São Paulo funcione muito. Como é que você imagina esse duelo? O duelo ofensivo não se mede apenas em 2 jogadores, mas assim, na capacidade de decidir jogos desses 4 atletas. Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação que eu acho importante, né? O futebol brasileiro sempre teve a cultura das duplas de ataque muito fortes, nos anos 90, algumas históricas, né? Quando muitos dos nossos times jogavam no 4-4-2, muitos jogavam nesse 4-3-1-2 que o Flamengo joga hoje, né? A seleção brasileira do Zagallo jogava assim, né? Sim. Teve Bebeto e Ronaldo numa Copa que era para ter Romário e Ronaldo. Sim, apenas. Como dupla de ataque apenas, né? Teve Romário e Bebeto, enfim. E por muito tempo, muitos times privilegiaram 4-2-3-1, 4-3-3, né? Era quase uma coisa meio engessada ali. E a gente está voltando a ver isso, o que é muito interessante. Dá para jogar com 2 atacantes. Sim. Até outro dia a gente tinha uma discussão que era quase... Se tinha atacante. Hoje parece quase inacreditável discutir, mas Gabigol e Pedro, dá para jogar junto Gabigol e Pedro? Envelheceu mal essa pergunta. Essa discussão envelheceu tão mal, mas tão mal, né? Porque hoje você vê os dois juntos e um entende muito bem a movimentação do outro. O Dorival foi muito feliz, os dois jogavam, o Gabigol no Santos jogava com o Ricardo Oliveira, ele jogava muito, e o Ricardo Oliveira metia gol pra caramba, e o Gabigol também. Então é possível você acomodar, ali no modelo tático um pouquinho diferente, mas às vezes você vê o Gabigol no Flamengo caindo pelo lado direito também, saindo da área, abrindo o campo, né? A gente falava mais cedo sobre como o Flamengo não tem um jogador específico de lado de campo do meio para frente, mas ele pode ocupar esse espaço tranquilamente. Então a questão de entrosamento funciona muito bem. E
embora eu entenda que sejam de um nível técnico superior, Gabigol e Pedro, é notável que o Caleri, depois de uma experiência na Europa que não foi a mais feliz, jogou em times de parte de baixo da tabela, né, não conseguiu tantos gols quanto gostaria, tenha voltado a ter o rendimento próximo ao que teve da primeira vez, e que o Luciano, que bateu aquele pico lá de 2020 com o Diniz, e depois também deu uma baixada, voltou a render muito bem. Então são jogadores que conseguiram reencontrar hoje, e juntos, um nível muito alto e de confiabilidade. Se não é o Luciano, o São Paulo não está nesse jogo de amanhã, sabe? O Luciano foi absolutamente decisivo. E aí, André, esse duelo de duplas? O Dorival consegue colocar a dupla como titular a partir do momento que ele muda o sistema e coloca o De Arrascaeta para jogar antes desses dois jogadores e passa a correr um risco, que é não ter um jogo muito forte pelos lados. Mas o Flamengo tem absoluta capacidade de jogar com força pelos lados por causa da movimentação dos seus jogadores, e essa é uma questão para ser resolvida primeiro em treinamento e com a intuição dos jogadores, né, em termos de ocupação de espaço e a própria construção das jogadas. O Flamengo, do ponto de vista ofensivo, tem um potencial assim, de uma generosidade absurda para atacar de diferentes maneiras. Foi contra o Juventude, fora de casa, que os 4 gols saíram pelo lado, foram gols de cabeça, o Pedro fez isso, não foi? Já faz algum tempo. Foi isso? Foi Juventude? Vou levantar aqui. Acho que foi. Então, assim, se você pegar o time do Flamengo hoje com a capacidade de fazer gols, de um time que gosta de ter a bola, que elabora, estou falando do time A, né? O time que tem essa dupla de atacantes, claro. Gosta de ter a bola, gosta de elaborar e consegue machucar adversários de diversas maneiras, está falando do time mais ofensivo do futebol brasileiro, o time mais perigoso da América do Sul, Juventude, exato. Foi um festival de gols, de bolas né, que saíram dos lados do campo. Então, você está falando do time mais perigoso do futebol sul-americano. Então, a comparação já é complicada, já é cruel, pelo nível dos jogadores, e não só da dupla, né? Pelo nível dos jogadores que, com essa dupla, tornam o Flamengo um time, do ponto de vista ofensivo, tão amedrontador. Mas é claro que tem jogadores no São Paulo, e são esses que a gente mencionou, o Luciano e o Caleri, que carregam pelo menos a parte de finalização de um time que não tem a mesma qualidade técnica, nem na dupla de atacantes, se é possível tratarmos de uma dupla, ou nos jogadores que municiam essa dupla, a qualidade é menor, a fartura com o qual o Dorival trabalha é algo surreal aqui no futebol brasileiro. E é, obviamente, um produto da capacidade do Flamengo de investimento alguns anos depois da reorganização administrativa, e é assim que tem que ser mesmo com um time que tem o potencial de receita que o Flamengo tem, usá-lo bem. Então é outra comparação muito difícil, mas dentro de cada equipe os jogadores têm a sua devida importância. É muito complexo você pegar Caleri, Luciano, Pedro e Gabriel, né? São jogadores que têm suas capacidades, evidentemente, que merecem os seus elogios, têm muitas virtudes, mas uma dupla joga nesse time que é o Flamengo, e a outra nem sempre joga no time